Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Juízes, né? Aqui no capítulo 10 começa com dois juízes pequenos, né? Que não tem nada relevante, eles só mencionam. E depois a gente parte para Jefté, né? Que é um pouco mais polêmico aqui na Bíblia. Primeiro é o Tola. Ó, e depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Sacar, e habitava em Samir, nas montanhas de Efraim. Julgou Israel por 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Pronto. Aí o Tola, né? Eu achei engraçado que essa palavra aqui parece o Lula, né, em português. E olha quem vem depois do Tola. O Jair. E depois dele se levantou o Jair, o Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Eu acho que esse Jair devia fazer lá a jumenta-ata lá em Israel naquela época. E tinha esse 30 filhos, o 01, 02, 03, até o 030, que cavalgavam sob 30 jumentos. Tem vezes que a piada já vem pronta. Mas enfim, entendedores entenderão. E tinha 30 cidades, e a que chamaram Havot Jair, até o dia de hoje, as quais estão nas terras de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Aí nós entramos naquela velha redundância do livro. Eu só vou citar aqui, tá? Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e servir aos Balaíns e Astarote. Isso aqui a gente vai ver umas 500 vezes no livro, assim como Reis e os demais livros considerados históricos. E aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses do filho de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Eu só acho curioso aqui, pessoal, que alguma dessas divindades, como por exemplo deuses da Síria, eles têm nomes, né, ou títulos, que acabam sendo absorvidos por Israel, né? Até hoje na Bíblia, como nós temos hoje, né? Essas divindades. Aí o povo volta a clamar ao Senhor, né, aquele velho lenga-lenga, né, aquele repeteco, porque começa a ser oprimido pelos outros povos, aí eles se arrependem de seguir esses deuses e clamam ao Senhor. Aí o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livreis da mão? Contudo vós deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem do tempo do vosso aperto. Então eu achei curioso aqui esse versículo, pessoal, que é o seguinte: aqui dá a entender que até Deus está cansado desse lenga-lenga, que Deus fala aqui: porra, eu não livrei vocês de vários povos, ó, sidônios, amalequitas, filhos de Amon, egípcios, etc. E mesmo assim vocês não vão atrás de outros deuses, pessoal? Pô, então vai clamar esses deuses, eles que salvem vocês. Como quer dizer, dane-se. O diálogo é um pouco, como é que eu vou dizer, dramático, um pouco cômico, um pouco infantil. É até meio curioso, né, você imaginar Deus interagindo com a sua criatura dessa forma, né, como se fosse uma esposa ciumenta. Tanto, pessoal, que na Bíblia, nós já vimos aqui em 500 vídeos aqui desse canal, que uma aliança, um pacto, era que nem um casamento. Tanto que Deus usa essas expressões, né, minha esposa, a noiva, etc., onde Deus é o marido e Israel seria a esposa. Só que é curioso que essa esposa aqui, Israel, ela é completamente, como é que eu vou dizer, infiel. Ela não consegue ficar uma geração com o marido que ela já trai o marido com outro homem. E o mais curioso é que esse homem sempre acaba deixando que essa esposa volte. Tanto que lá no livro de Oséias tem até uma alegoria, né, com a esposa de Oséias, que a esposa de Oséias era adúltera. Aí Deus usa aquilo para fazer uma alegoria entre ele e o seu povo. Volta para a mulher adúltera, não sei o que. É a mesma coisa, Israel. Eles não conseguem ficar uma geração com o marido que já tem que sair com outro homem. Então, com todo respeito aí, não quero zombar da fé de ninguém, mas dá a impressão que esse Deus seria o que nós chamaríamos em português de um corno. Porque Israel trai ele, vai lá para outros deuses, que nem vocês estão vendo aqui. Aí ele vai lá e perdoa de novo. Não dá 5 minutos, Israel vai lá seguir outros deuses. Aí ele vai lá e perdoa de novo. Eu não vou fazer mais, amor. Foi a última vez. Ah, tá bom, eu te amo. Sabe, fica uma coisa meio boba. É por isso que eu digo que se a gente for tomar a Bíblia como literal ou como inspiração divina, a gente vai ter esses probleminhas, pessoal. Porque isso aqui é a visão do autor. É o autor que está fazendo essas atribuições num contexto de uma época em que tinha essa rivalidade de deuses. Porque se a gente for pegar assim como se fosse literal, uma história realmente real, e que realmente aconteceu tudo isso daqui como está escrito na Bíblia, então a gente vai ter uma imagem muito negativa desse Deus, tá bom? Reflitam aí. Aí nós chegamos no Jefté, né, um polêmico juiz de Israel, Jefté. Vamos ver o que diz aqui, ó. Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Aqui eu dei uma olhadinha no termo aqui em hebraico, pessoal. O termo Ishá, apesar de ser aplicado à prostituta, ele também pode ser mulher, o que não se aplica aqui no contexto.
E esse termo também pode ser uma adúltera, que eu acho que tem mais a ver com o contexto. Então eu acho que as traduções da Bíblia, eu acho que elas deveriam pesar um pouquinho isso, porque prostituta é diferente de adúltera, ou outra mulher. Porque aqui no próprio versículo é mencionado que ele era filho de outra mulher. Então dá a entender que o pai dele tinha uma esposa, aí o pai dele trai essa esposa, ou tem um caso paralelo com essa mãe do Jefté, e por isso ele é rejeitado. Não que ela fosse uma prostituta, mas que ela fosse uma amante do pai dele. Acho que seria uma tradução melhor com contexto. Quer ver? Ó, vamos ver o que diz assim. Ó. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsara Jefté. E lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então ele era meio irmão desses irmãos, desses outros filhos de Gileade. Então aqui dizer que a mãe dele era uma prostituta, eu acho uma tradução um pouco... Acho que não combina muito com o contexto, tá? Digam aí o que vocês acham. Eu acho que uma amante seria ideal, ou outra mulher. Acho que seria um termo mais ideal, tá bom? Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, que os anciãos vão atrás dele para pedir para ele livrar Israel. Porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Então o que acontece? Os filhos de Amon começam a oprimir Israel, aí eles ficam em apuro, eles vão pedir ajuda para Jefté. Falam, olha, salva a gente que a gente coloca você como príncipe, nossa, não sei o quê. Só que é curioso, né? Se ele não conseguiu combater nem os próprios irmãos, que ele foi expulso de casa, como é que ele ia combater os inimigos? Então, fica uma coisa meio controversa aqui no texto, na minha opinião. Aí aqui no livro de Juízes, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso para membros, tá? Que o livro de Juízes ele é cheio de repetecos. Tem passagens que são repetidas ou expressões que se repetem. E algumas passagens realmente você vai ver parecida com livros, por exemplo, de Josué ou outros livros da Bíblia. Então nós vamos chegar lá nesses pontos, analisando aqui essa série. Aqui eu só achei essa expressão aqui, ó, que ela é frequente no livro de Juízes, que fala assim, ó. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou por ele Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Então o Espírito do Senhor se aposta de Jefté e ele sai combatendo todo mundo. É o mesmo que acontece aqui em outros capítulos. Ó. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra a qual prevaleceu na sua mão. A mesma coisa, é uma ação, o Espírito do Senhor toma posse de algum juiz e ele sai combatendo todo mundo. O mais poderoso é o Sansão, né, que o Espírito do Senhor toma conta dele, ele sai até enfrentando leões, os filisteus, etc. Mas é um padrão que a gente vai ver aqui nesse livro, tá? No livro de Juízes. E aqui vem uma coisa curiosa, né? E Jefté fez um voto ao Senhor. Espera aí, já temos um problema aqui. Se o Espírito do Senhor já tinha tomado aqui Jefté e ele saía combatendo todo mundo, fica uma pergunta no ar. Por que Jefté fez um voto? Alguém sabe me dizer? Porque vamos supor que você está vendo esse vídeo aí, o Espírito do Senhor toma conta de você. Você sai dando porrada na sua rua inteira, nos seus vizinhos, na polícia, em todo mundo. Você vira um guerreiro que nem Sansão. Então para que você vai fazer um voto para o Senhor se você já tem uma sobrenaturalidade vinda do Senhor? Não faz muito sentido, né, pessoal? Inclusive aqui o voto de Jefté, eu não vou me alongar muito nesse ponto, porque eu já tenho um vídeo, né, mostrando como foi esse voto que ele fez da filha dele, tá? Então para não ficar uma redundância, até para quem já segue o canal há um bom tempo, é mais fácil se eu lembrar eu colocar o vídeo aqui na tela final, tá bom? Mas o que me chamou a atenção foi isso, foi o fato de, mesmo depois dele ter tido o Espírito do Senhor, ele ter feito um voto. Aí ele disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Aí vem a filha dele, todo mundo conhece essa história no outro vídeo eu até expliquei que era só para justificar uma festa em Israel, etc e tal, enfim. Não vou me alongar nessa parte aqui do voto dele, porque eu já tenho vídeo sobre isso. Aí aqui no capítulo 12 diz assim, ó. Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte. E disseram a Jefté, Ei, Jefté, por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Então só porque o Jefté foi lá combater sozinho os filhos de Amon, essa galerinha de Efraim não gosta, porque eles não foram convidados para a batalha. Em vez de eles serem gratos a Jefté, não, eles vão lá e falam, ó, já que você não chamou a gente vai queimar a sua casa com você dentro. Olha que crueldade, a gente vai botar fogo na sua casa. O que não faz muito sentido, né? Mas é o que diz o texto.
Aí acontece uma coisa um pouco cômica aqui, né? Porque Jefté ganha dos efraiminitas, expulsa eles, fere um monte deles. E olha o que acontece, ó. Porque tomaram os gileaditas aos efraiminitas os vales do Jordão. Então eles tomam essa região aqui, ó, uma região de passagem. O pessoal do Jefté toma. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: você é um efraimita? Então eles não deixavam os efraiminitas passar. Então quando alguém pedia para passar, ele falava: você é efraiminita de Efraim? E se a pessoa dissesse: não, eu não sou efraiminita não, eu sou japonês, sei lá. Então eles diziam: diz depois Shibolete. Porém, se a pessoa dissesse Sibolete, sem ser com Shin, porque não podia pronunciar bem, então pegavam ele, o degolavam nos vales do Jordão. Então olha que curioso, né? Então só nesse versículo aqui a gente nota que o pessoal de Gileade e Efraim, eles tinham um tipo de dialeto diferente. Porque o pessoal de Gileade conseguia pronunciar Shibolete e o pessoal de Efraim não conseguia, eles falavam Sibolete. Então essa fonética Shin, ela não era pronunciável para o pessoal de Efraim. E só nisso daqui a gente vai entrar num montão de problemas aqui, entendeu? Porque se a gente for pegar a história de Israel como um povo só, a gente vai ter uma série de problemas, porque essa fonética tem no hebraico, é o Shin, que nem Shabbat, Shalom, Yeshua e assim por diante. Então fica meio curioso, né? Você tem uma tribo aqui do norte que não conseguia pronunciar Shibolete. Comentem aí o que vocês acham aí. E aí eles matavam se a pessoa não podia pronunciar, e morreram naquele tempo de Efraim 42 mil. Aí depois Jefté morre e acaba o período desse juiz. E aí pessoal, o que acharam? Gostaram? Quem gostou dá um like aí no vídeo. Eu sei que é chato estar pedindo, mas o pessoal dá pouco like no vídeo, né? Até comentaram aí no comentário que o pessoal dá tão pouco like. Às vezes o vídeo tem, por exemplo, sei lá, 400 views, você vai ver, não tem nem 100 like. Dá um like, não custa nada, pessoal. Só apertar um botãozinho no computador, pronto. Isso ajuda a aumentar a atividade no canal, tá bom? Quanto mais atividade, mais like, é melhor pro canal, tá bom? Não custa nada. Então obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.